Olá, sou Caroline Santos Silveira, acadêmica de enfermagem na Universidade Federal de Santa Maria e autora do trabalho intitulado Vacinação da Covid-19 sob perspectiva de acadêmicos de enfermagem e relato de experiência, o qual se enquadra na categoria Extensão e tem como orientadora a doutora Nara Marilene Oliveira Jardum Perlini. Primeiramente, é importante citar que a Covid-19 foi uma infecção respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, altamente transmissível, e por ter esse alto grau de transmissibilidade, em março de 2020 foi considerada pandemia pela OMS, devido à sua alta disseminação global, muito rapidamente. A partir disso, governos, empresas, laboratórios e cientistas buscavam uma forma de barrar essas infecções, e a forma mais eficaz foi por meio dos imunizantes, os quais foram criados muito rapidamente. A partir disso, a vacinação em escala se iniciou. Os profissionais de enfermagem ficaram muito sobrecarregados, adoecidos, mas eles foram sim fortalecidos pelo suporte divino dos acadêmicos da área de saúde que se inseriram nas campanhas de vacinação. Então, o trabalho tem como objetivo relatar a experiência de estudantes do curso de graduação e do técnico em enfermagem da UFSM durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. Essa experiência decorreu entre os meses de outubro de 2020 a agosto de 2022 no município de Santa Maria, e as principais ações de vacinação frequentadas foram as que ocorreram nos clubes sociais, instituições públicas ou privadas mediante drive-thru, unidades básicas de saúde. Todas elas foram coordenadas pela equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, que também foi responsável por convocar esses acadêmicos junto às instituições de ensino técnico superior, como por exemplo a UFSM. Essa secretaria, junto com o NEPS, também arquitetou capacitações para estes voluntários. A solicitação de reforços era feita por meio de um formulário no WhatsApp ou por meio dos professores com carga horária prática nas campanhas. As demandas das campanhas dependiam muito da quantidade de público a ser imunizado, quanto também das distribuições de vacinas pelo governo federal, e as atividades envolvidas pelos voluntários eram relacionadas ao seu grau de instrução, ou seja, eles podiam ser da equipe de apoio, ou vacinadores, ou preparar imunizante, tudo dependia do seu grau de instrução técnico e científico. Nas campanhas de vacinação foi possível identificar alguns pontos negativos e positivos. Em relação aos pontos negativos, tivemos algumas dificuldades, como por exemplo a escassez de material para os trabalhadores desenvolverem as atividades, quanto também a escassez de profissionais dispostos a participar em relação ao quantitativo populacional. Então foi sim necessário o apoio de voluntários para suprir essas demandas. Outro grande problema foi a carência de informações de fácil acessibilidade, o que prejudicou o acesso dos cidadãos às campanhas de vacinação, porque parte da população não possuía acesso à internet. Outra parte também eram os idosos, os quais têm mais dificuldade de manusear os equipamentos eletrônicos. Além disso, as fake news também foram um grande impasse, porque causaram descrédito na população, receio e medo em relação aos efeitos da vacina. Apesar disso, tivemos algumas positividades, algumas potencialidades, como, por exemplo, o desenvolvimento do trabalho em equipe, o qual impulsionou a desenvoltura dos acadêmicos tanto na aquisição de postura profissional e ética diante das pessoas e dos profissionais, quanto ao intuito de estabelecer relações interpessoais harmoniosas e trocar conhecimentos de modo multidisciplinar. Ademais, também foi possível a interação com a diversidade de público, que estimulou a iniciativa para contatar, orientar e se expressar para com o cliente. Também foi possível observar a necessidade de um sistema de gestão e de organização no âmbito da saúde, a fim de ofertar serviços de qualidade e evitar possíveis erros em ações futuras. Mas o grande benefício foi a aplicação e aperfeiçoamento das técnicas estudadas na academia. Pode-se então inferir que a inserção de acadêmicos voluntários na vacinação contribuiu diretamente, a longo prazo, na taxa de morbidade e mortalidade da Covid-19. O voluntariado também, em meio à pandemia, ultrapassou receios e dificuldades confrontados pelos apoiadores, porque foi uma alternativa fundamental e eficaz para se controlar a disseminação desse vírus. Obrigada pela atenção.